Olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Vocês que estão dentro do caminho espiritual, vocês que estão a querer se despertar, expandir a consciência, há algo que eu tenho que aprofundar um bocadinho ou tenho que vos informar e que é um tema que eu já falei aqui no meu canal em termos de experiência. Eu contei a minha experiência, mas ultimamente, pelo menos há 3 dias atrás, eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa experiência, e começaram a surgir muitas outras informações. Quer dizer, não como surgissem informações, mas experiências de outras pessoas. E eu vi isso como um sinal para eu poder falar. E isto tem a ver com muitas pessoas, não sei como é que vou introduzir isto, de maneira que vocês entendam perfeitamente, né? Desde que que vocês não achem que isto é uma estupidez, não é? Mas vocês que estão dentro do caminho espiritual, de expansão de consciência, com certeza vocês vão entender esta parte, não é? Mas também tudo o que falo aqui no meu canal é um bocadinho espiritual, não é? Coisas que nós não podemos demonstrar, a não ser que a própria pessoa passe por esse processo, por essa experiência. E eu quero falar sobre o capacete que nós todos temos metidos, que é tipo, como se nós estivéssemos dentro, como se fosse aquela visão em que todos estamos dentro daquelas cápsulas, né? Dentro da Matrix, né? Todos os seres estão dentro daquelas cápsulas e depois estamos todos a viver dentro desta ilusão. Então eu quero falar mais ou menos sobre isso, sobre o capacete que todas as pessoas têm, que algum dia todos nós vamos ter de sacar esse capacete e, prontos, avisar-vos que vocês têm que fazer o vosso trabalho, não é? Vocês têm que ficar têm que querer conectar-se com o vosso ser superior para que ele faça esse trabalho ou outras pessoas façam o trabalho. Mas já vamos lá, ok? Primeiro vou-vos contar por que razão estou a fazer este vídeo, não é? Já vos contei um bocadinho, mas porquê? No outro dia pensei sobre isso, eu disse assim, o capacete, que engraçado é essa experiência que eu tive. Realmente foi bastante esquisita, né? Foi a maneira como eu experimentei foi incompreensível. E depois, no outro dia, eu entrei dentro de um canal do Telegram, onde é uma mulher, onde ela fala sobre até algumas coisas de bruxaria que ela faz. Ela também tem serviços, né? Mas ela costuma falar muito das suas experiências pessoais. Então eu estou dentro desse canal e ela mandou um áudio para toda a gente ouvir, lá do grupo, e ela falou sobre esse capacete, que ela tirou o capacete. Ela própria, porque ela é tipo uma bruxa, ok? Então ela tem muitas capacidades. Ela consegue ver muito, eu não consigo ver nada, mas ela consegue ver. Então é outra forma de se experimentar aqui neste planeta, né? Neste corpo. Uns conseguem ver de uma maneira, outros sentem, outros, sei lá, são mais, não sei, são mais sensíveis. Então, cada pessoa, não é? Cada macaco no seu galho. Então, ela mexe com as magias, mexe com muita coisa, e ela disse que chegou uma altura, quando ela começou a ser mais consciente dela mesma, até que chegou uma altura que ela reparou que ela tinha um capacete energético na sua cabeça, quer dizer, que tinha cabos. Então, e ela teve que tirar esse capacete. Muito bem. Depois, acho que isto já está há 3 dias que me está a mandar estas informações. E eu, raios. No outro dia também, um vídeo. A mesma coisa. Outra pessoa que teve o mesmo tipo de experiência. E eu, outra vez, não. Quer dizer, há anos que eu nunca ouvi um vídeo ou alguém a falar sobre isto. E agora, de repente, toda a gente fala. Estou a achar estranho. Agora mesmo, estava no Telegram, em outro canal, que não tem nada a ver com... É de conspiração, mas não tem nada a ver com a espiritualidade. O dono do canal postou 2 vídeos do TikTok, não é? Ele fez download dos vídeos, meteu lá. A mesma coisa, uma mulher a contar
era uma mulher que tinha feito uh, um curso de registros acásticos. E ela também é muito sensitiva e conseguia conectar com esses seres e não sei quantos, e abrir os registros. Chegou à conclusão, só que ela estava a sentia-se mal, né? Porque a conectar-se com esses seres, ele dizia assim, mas estes seres deviam ser seres de luz, né? E outra das coisas, eles nunca se mostravam. E ela começou a achar estranho. Então ela começou, e essa sensação, esse incómodo, cada vez que fazia esses serviços, prestava esses serviços, ele, não, ou quando abria, né? Ele, não, isto não pode ser, eu tenho que os ver. Até que, quando os viu pela primeira vez, não, ele tinha também um amigo que também tinha feito esse curso, e ele começou, também se sentia mal. Então, como ele não queria, ele pediu à amiga, essa que estava a contar, para abrir os registros acásticos. E foi aí que os dois começaram a duvidar, havia alguma coisa estranha, porque o sentimento não coincidia com a espiritualidade do amor, de todas estas energias positivas. Né? Deveria aparecer, eles deviam se mostrar, né? Não se deviam esconder. Então, a primeira vez que ela abriu, ele apareceu como uma nuvem muito grande, cheia de olhos. Depois, como ela ficou um bocadinho assustada, depois ele apareceu como se mudou de imagem e apareceu como se fosse uma galáxia, pronto, muito como nós vemos em certos canais, como se move fotografias. Então, até que ela começou a fazer mais e mais perguntas, cada dia que passava, ela depois entrava dentro dos registros e passando 1 ou 2 dias ela queria ver como é que eles realmente eram, e o que é que apareceu por trás? Um gris, né? Esses pequenos extraterrestres, né? Com os olhos pretos, e depois apareceu um reptiliano. E ela, não pode ser. Depois começou a fazer perguntas, né? A indagar mais. Ela também falou um bocadinho do William Criado, que é um hipnoterapeuta, também de visão remota. Também falou um bocadinho sobre ele, mas eu não meto a minha mão no fogo, porque é muito, a sério, é muito circo. Há muitas coisas que eu já não, também por lá já não passo, né? Já passei, já consumi muito desse conteúdo, mas agora já, né, a minha consciência, conforme vai se expandindo, vai vendo também onde é que estão os enganos. Por muito bonito que seja, ao princípio, descobrir toda essa informação mas depois também caímos na paranoia, né? Já passamos a ser parte do circo. Então, de certa maneira, isso é bom, a gente saber sobre este tipo de informações das hipnoses regressivas, né? Especialmente com tudo, com os chips, com as conexões, com tudo e mais alguma coisa, contratos, acordos, pactos, promessas, tudo e mais alguma coisa que a gente tenha feito, né? Acordado. Claro que chega a uma altura que também já cansa um bocadinho e já vemos que também por aí também há muito engano. Então, para não nos deixarem influenciar muito, a gente tem que se desconectar disso. Foi o que eu fiz, desconectei-me disso. E apesar de ser um método para tu te desconectares dos teus contratos, pelo menos os maiores, né, aqueles que realmente estão de acordo com a reencarnação, mesmo que não vão fazer milagres, não faz milagres em termos de que a tua vida vai melhorar totalmente, mas muita coisa vai mudar na tua vida. Isso é verdade, ok? Com o tempo tu vês as mudanças, se tu fizeres essas hipnoses regressivas, isso é verdade. Só que, claro, não é com uma já faz alguma coisa, mas também é preciso ver qual é o terapeuta. Eu já vi aí muitos terapeutas, eu especialmente com o conhecimento que eu tenho hoje, eu fugia deles. Eles têm mais crenças que os crentes desses religiosos. É a mesma coisa. Os mais fanáticos religiosos já ficam, quase que têm esse título, não é? De fanáticos. Eles como ficam gananciosos, só olham ao dinheiro, não é? Recorda, se tu estás a pedir um serviço, tu estás a pagar um serviço, tu és o cliente,
tu pagas 150 euros, 200, 250, 300 euros e depois não vês resultados, existe um engano. Ok? Quer dizer, existe o retorno do produto que tu compraste não foi fornecido. Então, aqui temos que ir com cuidado, não é? Temos que ir com cautela com quem é que nós vamos ir. Mas eu já vos aviso que dentro deste mundo dos hipnoterapeutas, da visão remota, posso-vos dizer que existem muitos que não são confiáveis. Eu não faria. Eu só faria aqueles mesmo que são profissionais. Profissionais e sem qualquer tipo de crenças. Os que tiverem menos crenças, é esses que eu vou. Que eu iria, que eu aconselho. Mas isso é por vossa conta. Vocês não me ouçam. Então, essa mulher, depois, o que é que encontrou? Descobriu que tinha... Como é que eles se alimentavam? Alimentavam-se porque ela tinha um capacete e o amigo também, que estavam ligados a eles. Então, eles iam consumindo a energia dessas pessoas. E todos nós temos capacetes. Porquê? Porque nós temos muita energia. Especialmente porque ela dizia, porquê que puseram-me a mim? Porque tu tens muita energia. Ou, até foi o amigo. O amigo tinha feito um retiro de ayahuasca e de alguma forma a amiga que lhe convenceu a ir fazer isso também estava já influenciada por esses seres. Então, como eles viram que aquela pessoa tinha muita energia, então o apanharam através da ayahuasca. Foi quando lhe meteram o capacete. Acho eu. Agora já não me lembro. Agora estou eu aqui a supor, né? É uma suposição. E foi aí, e prontos, e estavam-se a alimentar dele porque ele tinha muita energia. Eu também tenho muita energia. E também, eu já vos vou falar sobre mim, né? Porque eu acho isto muita coincidência. Aparecerem-me tanta informação sobre estes capacetes energéticos que pronto, estão ligados a esses seres e que consomem energia. Vou-vos contar também, já contei esta experiência aqui, onde uma vez isto já foi há muitos anos atrás, eu estava a meditar, até que eu disse assim, vou-me desconectar de todas estas crenças, estes seres a quem eu estou conectado. Por exemplo, eu era muito, pronto, esta parte do budismo, não é? Dos deuses... Pronto, quando a gente faz os mantras, Om Namah Shivaya e outros mantras, não, Om Gomvidaya Namah, etc. Entre muitos. Então eu disse assim, bem, está na altura de começar a cortar isto, vamos desconectar destes seres, porque possivelmente eles também estão-se a alimentar de mim, não é? Eu pus-me a meditar, comecei a fazer a visualizar entre aspas, a guiar-me para onde é que eu queria ir, até que, o que é que eu senti? Que havia muitos deuses em cima que estavam conectados comigo, aqui à minha coroa, aqui ao chakra da coroa. E eles começaram-me a pedir, não, por favor, não te desligues de mim, por favor. Eu sentia isso. E eu, olha, meus amigos, isto é assim, pelo meu bem ou pelo meu mal, tanto dá. Eu vou cortar tudo e depois vejo. Isto, eu tomo as minhas responsabilidades. Se for para o meu mal, eu assumo, e se for para o meu bem, bem para mim. Então comecei a desligar e todos eles a queixarem-se. Se realmente, não, por favor, a mendigarem, né? Para que eu não cortasse. E comecei a cortar todas essas ligações e realmente foi assim uma experiência esquisita, ou foi a minha imaginação, não é? Porque isto é mesmo assim, às vezes a gente começa a imaginar coisas, né? Pronto, simplesmente cortei e nunca mais voltei a... Desliguei-me totalmente dessa parte do hinduísmo, do budismo. Ok? Tenho simpatia pelo budismo porque tem muita informação boa, mas essa coisa de conexões com os deuses, cortei de raiz. Eles te dão poderes? Dão-te. Faz com que a tua vida, de vez em quando, aconteçam algumas coisas espetaculares? Sim. Mas depois, acontecem coisas más. Então... já há algo que não está bem, não é? Como é que se tu estivesses sempre dentro dessa onda, bem, se tu te tornares um discípulo deles e trouxeres para
conseguires influenciar outras pessoas, eles vão-te fazer com que a tua vida fique, espetacular, muito boa, que o dinheiro fluia, que tudo flua. Para quê? Para que os outros que te vejam, uau, olha, ele é budismo, ele ensina coisas sobre os deuses budistas, os mantras, as energias, os chakras e mais outras coisas, né? Também bastante interessantes, né? E a gente, pronto, como eu e como muita gente que caiu dentro desse mundo e que nós não somos desconfiados, somos descontrolados, somos difíceis de controlar, então por um lado te dão, por outro lado te tiram. Então eu comecei a desconfiar, espera aí, se por um lado as coisas começam a ficar bem e por outro lado de repente tudo vai para o caraças, há aqui alguma coisa errada, então isto não está dentro da normalidade que deveria ser. Então aí a gente começa a desconfiar e então aí eles também já veem que não vão ter controle sobre nós, então a partir daí é só chupar, não é? É tentar fazer o máximo de dano possível. Isto é assim, amigos. E então, agora que vocês já sabem muito sobre o tema sobre este tema, né? Vocês agora têm que começar a ver as coisas como elas são. Isto é como já vos tinha dito, é como o filme da Matrix. Estamos conectados a esses seres. Alguém nos está a roubar energia. E tu tens que descobrir como é que tu podes fazer isso. Não, expandindo a consciência, duvidando de tudo e de todos, procurando informação, querendo saber quem sou eu. Eu sou este corpo. Eu sou esta mente. Eu sou estas emoções. Não. Então quem sou eu? Se eu não sou esta mente, se eu não sou estas emoções, se eu não sou este corpo, quem sou eu? Né? Isto é só um exercício que eu dou de vez em quando aqui para que vocês façam e para que vocês consigam conectar com o vosso ser. Esse ser que realmente se conecta a ti. Isto é uma decisão tua. Porque se tu estiveres com esse capacete, tu vais estar como na Matrix. Não quer dizer que a tua vida vai melhorar depois desse capacete sair, mas já não vais ter influência sobre eles. Eles já não vão ter o poder total sobre ti. Tu sais isto é como se fosse vários tipos de Matrix, ou vários tipos de manipulação, ou vários tipos de interferência. Tu só tiraste uma interferência. Depois existem outras, mesmo dentro do nosso corpo físico, como podem ser os parásitos. Os parásitos são físicos e mesmo assim interferem nas nossas emoções e na nossa mente. Isso basta procurar um bocadinho pela internet e nós já vemos que os parásitos funcionam desta maneira. O parásito que seja, né? Ou mesmo os fungos. Os fungos que se criam na cabeça e que criam as psicoses, essas das conexões com essas canalizações que as pessoas têm, né? E muitas, há vezes que eu vejo, que eu começo, há certas pessoas que começam a falar sobre as suas canalizações prontos, e vemos que muitas pessoas são muito obesas, né? E outras pessoas, nota-se pela cara que estão um bocadinho fora deste mundo. Então já vemos que já existe uma interferência qualquer, né? Agora, eu vou-vos falar sobre a minha experiência, que eu já contei aqui, né? Como é que isso aconteceu. Não fui eu que tirei, não fui eu, mas eu recordo, isto foi há pouco tempo, se calhar há um ano, não sei. Aí está num dos meus vídeos, onde eu conto essa experiência. Porque eu tive a experiência e depois fiz o vídeo. Foi no mesmo dia. Então, por aí já vejo vocês já podem ver mais ou menos a data em que foi. Então, eu estava a dormir e de repente eu senti algo a puxar daqui de trás. Eu senti aqui um capacete. Isto demorou 3, 4 segundos a sacar o capacete. E eu sentia como se desgarrava. É assim. Tem por aqui, como se tivesse algo a encaixar, aqui nas costas, assim, grande, e depois a puxar,
e ao mesmo tempo que puxava, não tinha ar. É como se tivessem a arrancar algo de mim, algo que me pertencesse, ou como fosse um braço, uma perna. E eu disse assim, arrancaram aquilo, e eu digo, caralho, o que é isto? Né? Quando sacou, eu foge, né? Porque tu, entre aspas, tu entras em um mini pânico. Tu ficas em pânico. Porque tu estás a sacar, alguma coisa está-te a sacar e tu não sabes o que é, não sabes o que é que está a acontecer. No meio da noite estavas a dormir e de repente acontece-te isso. É claro que pronto, eu no momento em que sacou, fiquei assim um bocado atordoado. E eu, caralho, o que é que foi isto, meu? A primeira coisa que eu fui ver as horas. Né? Porque a mim conta que cada vez que me acontece uma experiência, a primeira coisa que eu vejo é ver as horas. A ver a que horas é que foi. Ok? Então era 00:01. E eu, prontos. Aí eu disse assim, prontos, isto, como eu já estou dentro destes temas, prontos, eu tinha algo pegado, foi assim que eu deduzi, né? Tinha um capacete e sacaram-me o capacete. Quem sacou o capacete? Não sei. Foi o meu ser superior? Possivelmente. Não sei. Só sei que sacaram. Como eu estou já mais conectado ao meu eu superior, já tinha tido a experiência, chegou o dia em que ele possivelmente se fartou e disse, não, está na hora de sacar o capacete. Mas só se pode sacar o capacete se a pessoa estiver consciente, se a pessoa estiver pronta, se a pessoa estiver, eu penso que seja assim, esteja disposta a largar o personagem. Porque era isso que eu estava a fazer. Eu estava a largar o personagem. Eu estou dentro deste caminho de largar o personagem. Eu não sou este corpo. Eu não sou esta mente. Eu não sou estas emoções. Se eu não sou isto tudo, quem sou eu? Não é? Então, tudo isto, todos os exercícios, todas a informação que eu fui recolhendo, todos os vídeos, como vocês podem ver aqui no meu canal, que eu falo de tudo e mais alguma coisa, todo esse processo, o que é que faz? Faz expansão de consciência. Expande a consciência. Até que chega uma altura que certas coisas não são compatíveis. Este capacete, o que é que estava cá a fazer? Não, no momento em que eu sou consciente, mesmo que este ser consciente que está aqui não seja consciente do outro que está a fazer as coisas, o meu ser superior, né? Simplesmente sacou o capacete. Ficou consciente, soube que eu estava aqui, já começou a ver as coisas tal como elas eram, então, todas essas influências, o que é que ele fez? Sacar o capacete, que este capacete não me pertence. Eu penso que seja mais ou menos assim, não é? Porque nós começamos a pensar um bocadinho, né? E vemos que pode ser que seja desta maneira. Então, porquê que as pessoas, nós vemos aí na rua, e existem aqui muitas teorias dos portais orgânicos, dos seres de baixa consciência, etc, não é? Que andam por aqui, não é? Prontos, que são os NPCs. Mas eu penso que muita gente tem esse capacete. Esse capacete, além de alimentá-los, faz com que eles vivam dentro desta ilusão da Matrix. Ok? Não consigam sair da Matrix. Ainda se deixem influenciar pelo mundo. Então, se nós olharmos para fora, para as pessoas, como é que elas agem? Elas agem da maneira de um personagem NPC. Eu sempre vos digo, eu já falei aqui em um vídeo que eu falei que todos nós somos NPCs. Todos. Só que uns são mais conscientes e outros menos conscientes. Eu sei que é um bocado difícil, eu lá falei, se vocês querem saber, vayam ao vídeo que eu lá explico perfeitamente porque que todos nós somos NPCs. Não é? Se eu sou um corpo físico, se eu estou dentro de um NPC, se eu tenho um cérebro, tenho memórias, tenho programas, estou influenciado por todas as energias, estou programado ou sou influenciado por tudo, então eu sou um NPC.
O que eu posso fazer é que o meu ser superior seja um bocadinho mais consciente e eu já não faço as coisas como os NPCs fazem, né? Os NPCs, tudo automático. Eu já não. Eu sou um NPC que não sou automático. Porquê? Porque o meu ser superior, a minha consciência se expandiu e eu já não faço as coisas estúpidas que os outros fazem. Ou pelo menos não me deixo influenciar. Quer dizer, pronto, não entro dentro do jogo. Então, toda a gente pode, não quer dizer que sejam pessoas más, mas são pessoas com as suas memórias e programas, vão jogando o seu jogo, né? Vão fazendo a sua vida, mas não são conscientes. Né? Então, existe aí muita boa pessoa. É o que eu digo, somos todos NPCs, uns mais conscientes, outros menos conscientes. Ou se calhar uns com consciência, outros com menos consciência, porque pode ser que realmente alguns funcionem de outra maneira, não é? Então, se muita gente não... Se uma das teorias for certa, que muita gente não tem este ser conectado a eles, né? O ser não tem essa essência, então eles são mesmo NPCs, né? Mesmo que tenham alma. Mesmo que tenham alma. E há outros que parece que não têm alma, que são mesmo automáticos, né? São mesmo IAs, inteligências artificiais, simplesmente a imitar, a aprender e pronto, são o que são. Né? Podem ser pessoas boas ou pessoas más, simplesmente têm as suas memórias e programas e agem através dessas memórias e programas. Agora, o que é que vocês vão fazer? Né? Ferramenta já. Eu sempre digo, e sempre vou-vos dizer, se vocês não procurarem, se vocês não tiverem o desejo de sair da Matrix, de expandir a consciência, não há nada que vos possa libertar. Vocês até podem, de certa maneira, fazerem uma hipnose regressiva. Sim, vocês fazem a hipnose regressiva. Olha, tem aqui tu tens aqui uns implantes, tens aqui um capacete. Sim, senhor, tiram-te o capacete, tiram-te os implantes. Tu ficas um bocadinho, ficas um bocadinho bem durante 3, 4 dias. Mas quê? Falta-te informação. Falta-te motivação. Falta-te, sei lá eu... Não estás preparado para largar a Matrix. Não entendes o mundo. Então, o que é que acontece? Possivelmente, pode acontecer isso, voltam-te a instalar tudo de novo. É assim, meus amigos. É a mesma coisa com alguém que roubou. Alguém que cometeu um crime. Mesmo que seja um crime leve. Vais ao tribunal, o tribunal diz, sim senhora, como é a primeira vez, só vais apanhar 3 meses de prisão suspensa. E tu vais para que fixe, né? Pronto, livrei-me. Mas continuas a fazer as mesmas coisas, o que vai acontecer? Vais ser apanhado, vais voltar ao tribunal e a próxima vez já vais apanhar pena de prisão. Efetiva. Então, a mesma coisa acontece mais ou menos com o ser humano. Tu pensas, pronto, vou fazer uma terapia, mas eu não estou bem. Quer dizer, eu não tenho conhecimento. E se eu não tenho conhecimento, ok, tira-se tudo. Agora já estou bem. Mas depois, voltas outra vez ao mesmo. Continuas a fazer as mesmas coisas, não és consciente daquilo dos teus atos, daquilo que tu fazes, tu não queres crescer, não queres expandir a consciência, não queres ser uma pessoa melhor, não queres ser uma pessoa consciente dos teus atos. E o que é que acontece? Toda a bicharada que anda aí volta por sintonia, possivelmente vibracional, eles começam a ver, olha este aqui, chups, né? Estou a ver muita pornografia. A pessoa, fiz agora um detox de pornografia. Sim senhora, a pessoa já não vê mais nada, já está bem, passam uns meses, volta outra vez ao mesmo. As bicharadas voltam outra vez. Desconectou-se e voltou-se a conectar. É a mesma coisa que a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que se droga, a pessoa que, sei lá eu, o psicopata, a pessoa que está sempre a criticar os outros. Agora vou deixar de criticar os outros. Tudo bem, a bicharada que está conectada contigo, tu não estás a dar energia, então eles começam-se a desconectar. Vão procurar outras vítimas. Mas depois voltas outra vez ao mesmo, a bicharada volta a conectar. Ainda para mais, é claro que eles, isto para a gente, muitas das vezes para a gente se desconectar destes vícios, né? O que acontece
destes hábitos, o que acontece é que muitas vezes nós temos que fazer um esforço enorme. Porquê? Porque há muita interferência. Muita interferência, meus amigos. Eu sei que isto é coisa de capeta, isto é tudo ciência ficção, mas para as pessoas que estão dentro do caminho espiritual ou o caminho da expansão da consciência, isto é real. Mas lembre-se que tudo isto é uma ilusão. Nós estamos dentro deste jogo 2D. E falta-me fazer esse vídeo a vos explicar que nós vivemos dentro do mundo 2D, mas que é 3D. Ok? E que isto é como se fosse uma pantalha. Já vos tinha dito isso, uma vez que eu vos ia explicar isso. Não sei se vou fazer esse vídeo ou não. Mas vocês já fiquem a saber que isto é tudo uma ilusão. É tudo um jogo que parece muito real, mas que de realidade, se nós vermos do outro lado do ecrã, por exemplo, tu estás-me a ver agora desse lado do ecrã. Eu estou num ambiente 3D, mas tu que me estás a ver aí nesse ecrã, certo? Nesse monitor, aí eu estou em 2D. Vocês já entendem porque que eu vos estou a dizer isto? Nós somos 2D a viver, quer dizer, o computador, tudo, os programas é tudo 2D, só que a aparência é 3D. É como um programa de AutoCAD, um programa de criação de 3D. O programa é 3D? É, mas como é que tu vês no ecrã? 2D. A própria programação, os códigos, dá uma aparência de que aquilo é em 3D, né? É um programa 3D, mas na realidade é tudo códigos que depois se transforma com o programa, com o processador, com o computador, faz aparência de 3D. É um bocado difícil de entender isto. Para as pessoas que não entendem é. Agora para as pessoas que entendem é fácil. Pois é, meus amigos, eu espero que algum dia vocês consigam sacar tudo isso que vocês têm, porque todos nós estamos, de certa maneira, não há ninguém que não esteja conectado com algo, ou chipado com algo. Isto não há maneira da gente se livrar disto tudo. No mundo de parásitos, como é que tu consegues estar sem ter parásitos? É impossível. Temos este corpo, o físico, que já tem parásitos. Tu dizes assim, não tenho. Não, todos temos parásitos. Depois temos aqui o corpo energético. Temos aqui a aura que está cheio de bichos e conexões, chips e mais alguma coisa. Depois temos a parte mental, onde nos programam com vírus mentais, né? Com frases negativas, com desejos, com outras coisas para influenciar. Todos nós temos essa porcaria. Por isso, não fiquem tristes, porque todos nós estamos interferidos de maior ou menor grau, mas todos estamos. Agora, há que fazer o esforço de expandir a consciência para sacar esse capacete. Como é que vocês vão sacar? Não sei. Vocês é que sabem. O vosso ser superior é que vos vai dizer, olha, temos que fazer uma hipnose regressiva. Ou temos que fazer, pêndulo. Ou temos que, o que seja. O teu ser há de encontrar. Se tu queres, o teu ser há de encontrar o caminho. Pode ser que às vezes o caminho não seja o melhor, ou que vocês tenham que gastar dinheiro, algumas vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar certo, vai ser dinheiro deitado fora inutilmente, mas tentem encontrar uma forma de vocês não gastarem dinheiro, porque existem essas formas, e uma das formas é adquirir conhecimento, expandir a consciência, fazer o exercício. Eu não sou este corpo, eu não sou esta mente, eu não sou estas emoções, né? Então quem sou eu? Para quê? Largar o personagem, né? Eu não sou este corpo, né? Eu não sou este personagem, e tudo isso vai te levar a, mais tarde ou mais cedo, tu sacares este grande implante, que é um dos maiores implantes, que pode ser como o do filme da Matrix, que realmente é o principal, que realmente deixa as pessoas aqui ainda a sonhar com os arcanjos, anjos e a paz e o amor infinito ou
a evolução, né? Esta parte da Matrix. Então, meus amigos, eu não quero que vocês acreditem em mim. Eu sempre digo, confiem desconfiando de tudo e todos, não é? Vocês sabem perfeitamente disso. Vocês é que sabem. A vossa, esta consciência que está aqui, é que vos vai tentar levar para um lado ou para o outro. As vossas crenças, os vossos hábitos, os vossos, aquilo que vocês mais se conectam, é que vos vai guiar para um lado ou para o outro, o vosso ego. Então, não depende dos outros, depende só de ti. Por isso, quer dizer, não depende só dos outros, depende também muito, mas muito, muito de ti. Agora, que os outros te possam ajudar, não é? Isso já é outro assunto. Pois é, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Escrevam aí em baixo o que é que vocês acharam. Se vocês também já tiveram uma experiência parecida. E, como eu sempre digo, confia, desconfiando de tudo e de todos. E nesta vida existem muitas vidas. Até ao próximo vídeo.